Antes de eu te perguntar sobre Eduardo e Mônica, eu tenho que te perguntar de onde veio a coragem de mexer nesse material tão icônico, né, da nossa música. Eu sou fã, né? Então, para além da coragem, tinha o desejo enorme de fazer os filmes baseados na obra do Renato. Então, eu realmente, Ah, desde moleque, queria ver isso no cinema e dei a sorte de ser eu escolhido a fazer. legal, cara. E por que Eduardo e Mônica agora? Agora não, né? A gente sabe que o filme deveria ter chegado, mas por conta de tudo que aconteceu, eu fiquei curioso de saber a ordem, né, de Faroeste Caboclo e agora Eduardo e Mônica. Bom, Faroeste Caboclo foi o primeiro filme que eu quis fazer na vida, quando eu queria ser diretor. Ah, Ah, então, mas eu sempre imaginei três músicas de Legião que dariam um filme. Na verdade, e eu dei a sorte de conseguir agora fazer a segunda, que é o Eduardo e Mônica, e tem mais uma música que significa muito para mim, que eu quero poder transformar em filme. e qual é? Ainda não posso revelar. Segredo. Tá bom, tá bom. Não, olha, eu tenho que falar que como fã dos seus dois filmes baseados na música do Legião, eu tô muito ansioso, cara, porque que incrível acompanhar um trabalho desse. Faroeste Caboclo, eu fiquei encantado na época. A gente sabe que é o tipo de material que todo mundo falava, é infilmável, né? E você fez um negócio incrível. E agora, Eduardo e Mônica, você faz uma coisa completamente diferente. E eu fiquei muito curioso porque em Eduardo e Mônica tem a essência, tá tudo ali, e ao mesmo tempo tem muito mais, né? Porque os personagens ganham repertório, eles ganham a parte familiar, eles ganham importância política ali, talvez até um pouco além, né, do que a música apresenta, afinal é uma canção, né? E eu queria saber de você quais foram as limitações e quais foram as liberdades que você teve em relação ao material original. Eu acho que, na verdade, quando a gente faz, você falou uma coisa bacana, que você falou que a gente foi fiel num certo lugar da essência da música, né? Então, eu acho que a gente tem que ser, quando você faz uma adaptação de uma música, você não está trabalhando só com a coisa que é literal, ou literária, ou narrativa que a música tem, que essas músicas têm uma parte narrativa muito importante, mas você também está trabalhando com o sentimento que a música provoca. Então, eu acho que quando a gente fez a adaptação, claro que a gente tem que fazer algumas escolhas e opções e criar coisas para que a narrativa seja encadeada e que funcione na tela de cinema, que é diferente de funcionar em uma pessoa cantando, ainda mais na voz do Renato Russo, que se ele, sei lá, contar até 10, você para dançar o que ele estiver cantando, né? Mas no cinema tem outros paradigmas e a gente toma várias opções. Mas eu sempre tentei buscar ser fiel ao espírito da música. Então, tá fiel ao espírito da música? É solar? Vai levar a gente para esse lugar final dessa catarse semelhante ao que a música me provoca no coração? Então é isso que eu buscava de maneira sensível traduzir na hora de fazer um roteiro, na hora de contar o filme. Legal. E as limitações, Renê? Eu Que não, que eu não você vejo não. limitações. Eu acho que, na verdade, ela tem muitas possibilidades, né? Cada vez que a música te propõe alguma coisa, ela te possibilita ir para algum lugar. Então, a música já me levava emocionalmente para algum lugar, e eu acho que a gente usou as possibilidades que ela tem para amplificar a própria música, narrativamente. O que você acha? O que você consideraria uma limitação, para ver se a gente está na mesma página? Então, eu fiquei pensando sobre isso na hora que eu assisti o filme, porque é o que eu falei, eu já vim do Faroeste Caboclo, um filme que eu gostei muito, e esse filme, eu fiquei imaginando, eu não encontrei nenhuma limitação em relação à música, mas eu fiquei imaginando, na hora de adaptar, tudo bem que tem a parte da roteirização, mas na hora de adaptar o que não poderia deixar de aparecer, sabe? E eu acho que nesse filme você teve muito mais liberdade em relação ao material original, porque a gente vê muito mais, né, do que a gente via na história do Eduardo e da Mônica que o Renato contava na música. Quando ele contava, a gente imaginava o restante, né? Nesse Uhum. então você traz o avô dele, militar, você traz toda a questão em relação às diferenças políticas e de ideais que a Mônica tinha ao visitar aquela casa, por exemplo, ou a relação dela com a mãe dela, é isso que eu vi de liberdade. E eu fiquei curioso, putz, será que ele encontrou alguma limitação ali que ele não poderia mexer, sabe? Será que ele, no meio do caminho ele pensou, não, isso aqui eu não posso tirar,
sabe? Ou isso aqui eu não posso tocar porque isso aqui faz parte também da essência. Por isso que eu fiquei curioso. Eu acho que certamente tem coisas que você. Então, eu entendi o que você está falando. Na verdade, eu, eu, eu diria que eu escolhi adaptar Eduardo e Mônica Floresta Caboclo justamente porque eu gostava das limitações do que essa, do que a, do, da, Ah, de onde essa fantástico. história devia estar encaixada, né? Então, para mim, as limitações. Enquanto você faz cinema, você trabalha sempre com diversas limitações do tempo, dos atores, do dinheiro, etc. Então, faz parte da gente encontrar um recorte dentro do recorte para fazer a coisa acontecer. Ah, fantástico. E agora eu quero saber a escalação. De onde veio a Alice e o Gabriel? A Alice é um desejo nosso, a produtora foi o primeiro nome que a Bianca de Felipe sugeriu. Eu falei, claro, você está coberto de razão, vamos tentar fazer com a Alice. Mas a Alice começou no filme, depois ela teve que sair, porque ela tinha. A agenda do filme andou, então ela não podia mais fazer. E aí, conforme a agenda foi andando, a gente testou outras atrizes, chegamos a ter outras atrizes escaladas para o papel, mas na hora de rodar, uma das atrizes, que era a que seria a Alice, teve uma questão e não pôde prosseguir no projeto. E com isso a gente teve que. Eu peguei o telefone e disse, Alice, será que você pode vir fazer? A gente está com uma questão aqui agora. Ela falou, se eu tiver agenda, eu faço. Aí ela olhou, tinha 3 meses de agenda e encaixou certinho. Veio o Gabriel Leone, que também tinha sido feito teste, e era, sempre foi o nosso Eduardo. Tinha uma química incrível com ela. Ele fez o teste 2 vezes. A primeira vez ele não gostou do teste que ele fez, pediu para refazer. Na segunda, ele fez um teste arrebatador. O casal tinha muita química. Então, eu diria que o Eduardo escolheu o Gabriel e a Mônica escolheu a Alice Braga. Isso é uma das coisas que reparei como espectador mesmo, porque a Alice a Mônica da Alice, ela tem uma vibe muito mais empoderada e não é necessariamente por conta dos tempos, né, que estamos, que você atualizou, né, tem muita coisa que conversa com o público de hoje. Só que a gente volta lá para os anos 80 e a Alice dela, ela é aquela pessoa que hoje a gente olha a foto, é a mãe mostrando para o filho, olha aqui o que eu fiz pelo país, sabe? Isso foi muito bacana de ver, de ver essa construção dela. E o Gabriel, cara, eu fiquei impressionado com o Gabriel, como ele cresce no filme, né? Como ele amadurece o personagem no filme, porque ele começa exatamente como um garoto, né? E não é nenhuma pergunta, mas eu achei fantástico a participação especial do Fabrício, porque você criou um universo estendido ali, né? De Renato Russo e Legião. Russo Verso. Russo Verso, pronto, era isso que eu queria ouvir.